Esse é um dos caminhos que a gente pode ter. E aí, até o Rodrigo Pacheco vai ser obrigado a agir. Até o Rodrigo Pacheco. Porque as instituições brasileiras precisam responder ao chamado EA. Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Olha, muitas vezes eu digo para vocês que a gente vai ter novidades, coisas que eu ainda não posso comentar, muitas vezes as pessoas não acreditam. Né? Eu não fiz e não vou fazer acordão com ninguém. E ontem, uma nova fase dessa ofensiva foi deflagrada. Nós tivemos há anos que nós temos uma cooperação entre o governo brasileiro e o TSE, o Deep State americano e o TSE, que está oculta para os brasileiros. E agora chegou o momento da verdade ser revelada. O Comitê Judiciário da Casa dos Representantes dos Estados Unidos abriu uma investigação entre a cooperação do FBI, o Departamento de Estado e o governo brasileiro. E eu vou te explicar por que isso é uma bomba, e talvez uma das maiores bombas contra o Alexandre de Moraes e companhia que a gente já teve até agora. E para que a gente continue o programa, eu peço para você curtir o vídeo na plataforma que você estiver assistindo. Isso realmente ajuda. Também que se inscreva no canal, porque nós continuamos aí com 30% das pessoas que estão vendo os programas sem se inscrever. E eu peço também que você envie esse programa para todo mundo que você conhece, para os amigos, mas principalmente para os inimigos. Afinal, esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. E o que a gente vai falar aqui no programa de hoje é meio que parece uma coisa de maluco, parece uma teoria da conspiração, parece um desses casos, desses canais malucos que falam senador desembarca nos Estados Unidos para prender Alexandre de Moraes, esse tipo de coisa. Mas eu vou explicar para vocês os fatos aqui, eu acho que eu já adquiri alguma credibilidade e vou colocar aqui tudo para vocês no contexto, para vocês entenderem o que está de fato acontecendo e quais são as consequências. O principal de vocês entenderem existe uma rede internacional contra a liberdade. E a maior ferramenta que esses caras têm é a internet. Pelo menos a maior ferramenta que eles têm contra você. As pessoas pensam que estão com alguma privacidade, mas a verdade é que sem o VPN, todo mundo consegue acessar os sites que você acessa, as contas das redes sociais que você acessa, todo o conteúdo que você acessa, as hashtags que você compartilha, onde é que você está, e etc. E a gente já viu a Polícia Federal e o Alexandre usando isso. Mas isso vale tanto para esses tiranos quanto para os hackers clandestinos. E o jeito de você se precaver contra esse negócio é usando um VPN. Eu uso o Proton VPN. E você pode acessar o site do Proton VPN com o link aqui na descrição e baixar. É muito fácil e barato. O plano de 24 meses custa $4,49 por mês. O plano de 12 meses custa $4,99. Se você quiser fazer mês a mês, custa $99 por mês. Você pode baixar e depois cancelar. Você tem 30 dias de devolução do seu dinheiro. E você pode, se você vier aqui embaixo, você ainda tem um VPN gratuito para você ter aí no seu celular ou no seu computador. Não é tão bom quanto o VPN pago, mas se você vier aqui embaixo e clicar aqui, você tem lá, o VPN Free ou o VPN Plus, que é o que eu recomendo. Em qualquer caso, você tem 30 dias para devolução do seu dinheiro. E aí você acessa a internet protegido pelas leis de privacidade suíça, numa companhia com código aberto, com a política de nenhum registro, e você também fica longe da censura e de todas as contas que você vê bloqueadas. Né? Mas o melhor de tudo é você baixar o VPN, e aí eu não tenho que ficar criando novas contas. Eu gosto quando o pessoal diz no chat, VPN na veia, VPN na veia. Isso é muito bom. Pois bem, e eu tenho algumas novidades para vocês. Eu acho que se tem uma coisa que as pessoas ninguém me acusa, né, é de ser um cara fanfarrão, bravateiro. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que eu sempre entrego mais do que eu prometo. Eu não digo que vou fazer e acontecer sem a certeza de que eu tenho os instrumentos na mão para fazer o que eu vou fazer, né? A capacidade de fazer as coisas. Então, geralmente, eu prometo para vocês a tentativa. E por isso que eu digo a vocês que tem ainda uma série de ferramentas. Se você está gostando de ver a ofensiva contra o Alexandre e está vendo os efeitos dela, eu digo para vocês
que existe uma série de ações em curso. E claro que essa ofensiva não é contra o Alexandre pessoalmente, na pessoa física. Eu não conheço o Alexandre, não sei como é que ele é como pessoa. Os relatos que eu tenho não são bons, das pessoas que conviveram com ele, convivem com ele, mas isso não é uma questão pessoal, né? É uma questão de lutar contra a série de abusos que vem acontecendo. Então, eu estou dizendo, há uma série de ações em curso contra a ditadura brasileira, e nem sempre eu posso falar todos. Mas nunca é bravata, né? Nós tivemos, por exemplo, a coletiva de imprensa no Capitólio sobre o Brasil em março, nós tivemos o Elon Musk, né? Nós tivemos o Comitê Judiciário liberando as decisões ilegais e clandestinas do Alexandre, as decisões secretas contra o Twitter. Nós tivemos a mesma coisa depois, os Rumble Files, os arquivos do Rumble, as decisões contra o Rumble. Nós tivemos o Michael Schellenberger e o David Agape publicando os Twitter Files Brasil, e depois disso você teve até o Ed Gaspari, a Folha, criticando o Alexandre, graças a tudo isso. Nós tivemos audiência no Congresso dos Estados Unidos, no poderoso Comitê das Relações Exteriores, com registros de depoimentos muito poderosos, incluindo o meu, direito até a deputada mostrando a foto do Alexandre, depois dando entrevista avisando que o visto dele vai ser cassado, né? A deputada Maria Elvira Salazar, na entrevista à Gazeta do Povo. Declarações poderosas, muito fortes, né? Do Chris Smith, que é o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos e Organizações Internacionais, o congressista mais antigo dos Estados Unidos. Nem de longe dá para chamar ele de trumpista, porque o cara tá lá desde do Ronald Reagan, né? E tudo isso fez o Alexandre sair de uma fúria ensandecida e imparável. Em fevereiro a gente estava imaginando que o Bolsonaro seria preso a qualquer momento, ele estava imaginando que seria preso a qualquer momento, e agora nós temos um Alexandre, eu vou chamar assim, de um pouco mais moderado. Né? Um monte de gente foi solta, essa operação que ele fez hoje, em vez de mandar todo mundo para a cadeia, já botou tornozeleira eletrônica em alguns, a operação já foca mais no pessoal do 8 de janeiro do que qualquer outra coisa. Então, é um processo muito menos ensandecido, né, do que estava antes. Não vou dizer que parou, né, mas os interlocutores que a gente tem com o Alexandre disseram que ele sentiu. Cancelou a viagem para os Estados Unidos, soltou aqueles diversos presos, reduziu as operações, moderou as operações. Agora, é claro que ainda não é completo, nem de longe é o que a gente quer. Né? Então eles falam em um acordo com a turma do Tarcísio para reduzir, vamos soltar. Eu não tenho nada com esse sacoço. Tá? Eu vou continuar seguindo a tática militar de aproveitamento de êxito. E nessa semana foram dados 2 passos importantes na nossa ofensiva. Então imaginem esse programa aqui como se eu estivesse abrindo um mapa numa guerra e eu estivesse mostrando para vocês, olha, essa semana a gente movimentou as tropas aqui e capturou essa posição, essa outra semana a gente abriu uma outra frente aqui e movimentou essa direção. E vocês já sabem de 2 grandes frentes que a gente tem, né? Uma que é no Comitê de Relações Exteriores dos Estados Unidos, do Congresso, e a outra que é a movimentação dentro do Comitê Judiciário. A gente vai falar um pouco sobre as 2 delas hoje. Mas há uma terceira frente que foi aberta, muito importante, que foi na Comissão de Direitos Humanos da OEA. E esse é o órgão que tem, o órgão internacional da Organização dos Estados Americanos, que tem o poder de rever as decisões do STF. Na prática, ela funciona como uma instância acima do STF. Se a Comissão Americana de Direitos Humanos tivesse condenado as ações do Brasil primeiro e depois até julgado as centenas de casos que nós temos lá, nós não estaríamos nessa situação. Mas o STF tem um lobby muito forte. Há pessoas lá dentro, a maioria indicadas pela esquerda. Nós temos pessoas ligadas ao Gilmar Mendes lá dentro. É um aparelhamento muito forte. Infelizmente, o Bolsonaro não deu atenção a esse tipo de coisa e acabou, inclusive, nomeando adversários para a Comissão Interamericana. Eu acho que faltava no governo um pouco de entendimento do funcionamento desses órgãos internacionais. E é uma pena, né? Porque isso custa muito caro. E entendam, há anos que nós pedimos uma audiência com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ela nunca veio. Nunca veio, nós nunca tivemos, nós recebemos conversamos algumas vezes ali com alguns técnicos, mas nunca tivemos uma audiência como tivemos nessa segunda-feira.
Então, recapitulando, né, na semana anterior à audiência que o Brasil teve, não na Comissão Interamericana, mas a audiência lá no Congresso, onde eu estava lá, bonito de gravata, a última vez que vocês vão me ver de gravata, provavelmente na vida, o Congresso dos Estados Unidos enviou uma cobrança para a OEA, né? Então, o Chris Smith foi lá e falou, olha, OEA, vocês são uma organização internacional, então eu sou responsável por rever o trabalho de vocês, eu sou o presidente do comitê que trabalha com organizações internacionais, e o que vocês estão fazendo a respeito? E aí os caras tomaram um susto. Na própria, porque eles estavam quietinhos no canto deles, ninguém estava falando com eles, de repente os caras recebem uma pancada dessa. E isso aconteceu porque eu descobri que quem bancava os caras basicamente eram os Estados Unidos. E o Congresso dos Estados Unidos controla o orçamento dos Estados Unidos. Então, na própria audiência do Congresso, eu, no meu depoimento, se vocês repararem, assistirem com atenção, eu responsabilizo a OEA, no escrito até com mais detalhes, e eu peço que os recursos que eles recebem dos Estados Unidos, que são basicamente quem bancam eles, sejam retidos. E aí mexeu no bolso dos caras, mexeu no bolso. Existe um ditado em inglês que é assim: money talks, bullshit walks. Então, quando o dinheiro fala, o bullshit, a bobagem, sai fora. E aí, a gente está falando, gente, pra vocês entenderem, é um grupo de burocratas de carreira que arrumam o emprego dos sonhos, a vaquinha dos sonhos, a oportunidade dos sonhos de viver dentro dos Estados Unidos. Eles vão lá para Washington viver uma vida ótima, né? Então esses caras, quando você fala do opa, vai cortar a grana, vai acabar a mamata, subitamente, como se fosse num passe de mágica, 2 horas depois que terminou a audiência no Congresso dos Estados Unidos, eu, Paulo, recebi um e-mail da Comissão Interamericana pedindo uma audiência conosco, com a delegação brasileira. Mas eu não sou nem deputado. E nós efetivamente, foi uma questão de horário, eles queriam encontrar a gente pessoalmente lá em Washington, não dava, e a gente realmente conseguiu fazer essa audiência nessa semana, com direito à presença da presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Roberta Clark, e do relator especial de liberdade de expressão, Pedro Vaca, e todos os comissários lá da comissão, né? E do lado do Brasil, nós tivemos presença ilustre, o senador Eduardo Girão estava lá, as deputadas Bia Kicis e Carla Zambellis, o deputado Gustavo Gayer, o deputado Marcel Van Hatten, também o ex-deputado cassado, né, e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que, aliás, falou muito bem, com muita autoridade e propriedade sobre as violações e as ilegalidades processuais que estavam acontecendo. E nós tivemos também os jornalistas Michael Schellenberger e eu, além do advogado de uma ONG internacional em defesa da liberdade de expressão chamada ADF. E eu vou falar mais sobre eles porque esse é um desdobramento importante. E quando nós expusemos a eles a situação do Brasil, né, nós fizemos cobranças duras. Recebemos perguntas, fizemos cobranças duras, mas nós explicamos que estamos pedindo, eu expliquei que estou pedindo ao Congresso dos Estados Unidos que interrompa o envio de recursos para a OEA. E aproveitei para formalmente, isso é importante, eu formalmente requisitei na reunião que a comissão abra uma investigação com base no artigo 41 da Convenção. E o que diz o artigo 41 da Convenção? Eu gosto sempre de abrir a lei para vocês. Ela diz o seguinte: a comissão tem função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos, dentre os quais a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, no exercício do seu mandato. Então tem as seguintes funções e atribuições: estimular a consciência dos direitos humanos dos povos da América, esse é muito importante, formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. C. Preparar estudos, os relatórios, considerar conveniente. Solicitar aos Estados-membros que proporcionem informações sobre medidas que adotarem em matéria de direitos humanos. E por aí vai. O que é mais importante nessa história toda? É que esse é o órgão que, basicamente, a gente pode ter a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitindo uma declaração pública
sobre a violação de liberdade de expressão no Brasil. Esse é um dos caminhos que a gente pode ter. E aí, até o Rodrigo Pacheco vai ser obrigado a agir. Até o Rodrigo Pacheco. Porque as instituições brasileiras precisam responder ao chamado EA. Então, nós efetivamente tivemos essa reunião com o pedido formal de que houvesse essas investigações. E eu digo para vocês, é a primeira vez que isso acontece em basicamente 4 anos de processo junto à comissão. Eu, inclusive, estou entrando com um novo caso na Comissão Interamericana em relação à minha situação e à perseguição que eu venho sofrendo. E a gente está falando de uma tremenda vitória. Tá? Eu sei que tem novos desdobramentos já programados a respeito desse fato, que eu não posso dividir com vocês, mas tem um deles que eu posso certamente falar a respeito, que é o fato de que a gente teve essa organização, a ADF, se juntando conosco nessa luta. E eles, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.